músicas como aos instrumentos que as executavam, sem falar na qualidade da fonte sonora. Daí, nunca ter sido normatizado nada nessa área, a não ser a nível individual. Por tudo isso, sugerimos que façamos do Evangelho de Jesus nossa música diária, constante, dulcificando-a com a vivência cristã, inclusive na cabine de passe e nos momentos em que o apliquemos. 14. Luminosidade, escuridão. A cabine de passes não requer a escuridão. Isso não quer dizer devamos colocá-las sob holofotes. Apenas os passes de origem fluídica magnética ou mista, em determinados tipos de tratamentos, requerem uma luminosidade mais branda, a fim de não interferir na substância ectoplásmica em manipulação. A luz branca queima certos componentes do ectoplasma por fotossíntese. De outra forma, Raul Teixeira interpõe outro interessante argumento. A providência de diminuir-se a claridade tem por objetivo evitar a dispersão da atenção das pessoas além de facilitar a concentração. Não devemos, em contrapartida, partir para a escuridão muito forte, pois os inconvenientes decorrentes são lamentáveis. Para configurar um exemplo, imaginemos uma pessoa indo pela primeira vez a um centro espírita, e lá seja convidada para tomar um passe, coisa que, em tese, não sabe o que é. Que imaginará ele ao entrar numa cabine fechada, escura e cheia de gente estranha? E, ainda por cima, se esse pessoal começar a passar as mãos por cima dele, mesmo sem o tocar? E se ele for muito sensível e registrar certas impressões mais fortes? Para complicar, se nesse centro espírita os médiuns não forem bem orientados e começarem a fungar, estalar dedos, gemer, falar feito besouros, será que esse paciente terá coragem de voltar a pôr os pés ali? E, nessas condições, qual será sua opinião sobre os espíritas? Mesmo se tratando de um exemplo bem característico, é de se notar o quanto devemos estar atentos para não incorporarmos receitas sem o devido critério de análise séria prévia. 15. Ventiladores, calafetadores, condicionadores de ar e exaustores. Dizem que ruídos interferem nos tratamentos fluídicos e que, por isso, alguns aparelhos eletrodomésticos não devem ser usados. Por invencionice. É fácil entendermos por quê. Se o fluido pode ser projetado à distância, rompendo não apenas barreiras sonoras como obstáculos materiais, que importância teria o barulho de um ventilador, por exemplo, ou a circulação provocada do ar? Se formos práticos e lógicos, rapidamente concluiremos que é preferível combater a falta de circulação de ar, o frio excessivo, o calor causticante ou a viciação do ar, com aparelhos para esse fim criados, a ficarmos, os passistas e os pacientes, sofrendo inconvenientes perfeitamente sanáveis. Desde que tenhamos condições de possuir os aparelhos necessários e de mantê-los em bom funcionamento, nada impede seu uso nas cabines de passes, a não ser a intransigência de quem não queira estudar os motivos da proibição de forma racional. O que muitas vezes ocorre por trás dessas proibições é que certos barulhos ou ruídos prejudicam a concentração de algumas pessoas as quais, por isso, se sentem menos eficientes. Mera questão psíquica de fácil adaptação. Quem não souber se concentrar, no bem, por motivo de barulhos ou ruídos, melhor fazer alguns exercícios urgentes nesse sentido, a fim de não privar os outros de um conforto ou de uma comodidade coletiva. 16. As equipes. Muito comum, e correto, se trabalhar em equipe. Como diz o refrão popular, a união faz a força. Não no sentido das correntes de mãos, como comentamos no capítulo 8, mas na forma da solidariedade, da divisão de tarefas, da soma de valores, da multiplicação das bênçãos e da subtração dos personalismos. Uma equipe normalmente tem um orientador, um líder. Mas aqui, nesta interpretação,
preciso eliminemos os característicos de vaidade e prepotência que, por vezes, encontramos nas lideranças humanas. Enaltecemos os valores e aquisições morais do líder, além do domínio do assunto. Este, entre outras, deverá assumir as funções de orientação, coordenação, direção e convocação dos passistas, bem como de ser o responsável por eventuais substituições de médiuns e o portador dos encaminhamentos junto aos pacientes. Mas, isso não deverá distingui-lo como sendo o mais importante do grupo. Ele apenas tem uma função específica, da qual deverá dar bom cumprimento, favorecendo boas exemplificações no campo da humildade, compreensão, paciência, renúncia e fraternidade. Ele poderá, inclusive, ser passista também, assim como se pode promover rodízios entre os membros da equipe nesta função. Quando há pouco falávamos da eventual substituição de membros das equipes, nos referíamos a situações verdadeiramente eventuais, pois uma equipe de passistas não deve estar mudando de membros muito regularmente, já que as condições de harmonia e de afinidade entre eles são fundamentais para um proveitoso trabalho. Vejamos um registro feito por André Luiz, e os médiuns são invariavelmente os mesmos? Sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem, inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Portanto, deve-se preparar boas, pontuais e responsáveis equipes de passistas, a fim de se evitar os transtornos decorrentes de faltas ou substituições intempestivas dos seus membros. Sintetizando as palavras de Allan Kardec, ele recomenda aos grupos que queiram contar com a assistência dos bons espíritos perfeita comunhão de vistas e sentimentos, cordialidade recíproca entre os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, exclusão de toda curiosidade, recolhimento e silêncio respeitosos, união de pensamentos, que os médiuns trabalhem com isenção de todo o sentimento de orgulho, amor próprio e supremacia e sim com o desejo de serem úteis. A estas condições aduzimos, com Manuel Filomeno de Miranda, conduta moral sadia, conhecimento doutrinário, equilíbrio interior, confiança, disposição física e moral, médiuns, passistas, adestrados, disciplinados, pontualidade e perseverança. 17. O desenvolvimento. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é, em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Allan Kardec. Sem dúvida, estas palavras são de fundamental importância para o desenvolvimento não apenas da doutrina espírita como também para a orientação que devemos tomar ante nossas responsabilidades, as quais não são nunca limitadas aos estreitos limites do nosso comodismo, pois vão além de um simples aplicar de passe. Nosso compromisso há de se estender além dos horizontes de um ingênuo deixar fluir uma energia, para buscar explicações e entendimentos cada vez mais profundos no sentido de balizarmos nossa ação na segurança de uma intuição pura. No campo mais específico do passe, podemos continuar com Kardec em outros de seus momentos. A mediunidade curadora é uma aptidão, como todos os gêneros de mediunidade, inerente ao indivíduo, mas o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Incontestavelmente ela se desenvolve pelo exercício, sobretudo, pela prática do bem e da caridade. Allan Kardec. Este trecho de estudo. Só a prática do bem, do amor ao próximo, faz vibrar positivamente em nós nossa aptidão. Atendendo a uma indagação muito comum, pode transmitir-se o poder magnético. Os espíritos responderam a ele: o poder, não, mas o conhecimento de que necessita, para exercê-lo, quem o possua.
Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. E o abade príncipe de Oenloi, espírito, acresceu: todo mundo possui mais ou menos a faculdade curadora, e se cada um quisesse consagrar-se seriamente ao estudo dessa faculdade, muitos médiuns que se ignoram poderiam prestar úteis serviços a seus irmãos em humanidade. Em termos de prática, o exercício sério, constante, humilde, sincero, devotado, aliado ao estudo das teorias e experiências, dar-nos-ão a confiança que buscamos, facilitar-nos-ão o entendimento da ação fluídica, favorecer-nos-ão um manancial de bênçãos pela bênção de servir ao próximo, e nos curarão o espírito, verdadeira cura que nossas almas anseiam. Ponto. Quanto mais o trabalho do médium curador prossegue, tanto mais o seu automatismo se desenvolve e realiza, com grande espanto seu, verdadeiros prodígios. É o que nos diz José Lhomme. Trabalhemos, pois, com Jesus. Ele, há muito tempo, sem que nos demos conta, trabalha por nós. Sigamos e trabalhemos com ele, este nosso maior e melhor desenvolvimento. 18. Passes em plantas e animais. Mesmo parecendo estranho a alguns, pessoas existem que se dedicam a aplicar passes em plantas, animais e objetos. O próprio Mesmer já afirmava que, depois do homem, os vegetais, sobretudo as árvores, são os mais suscetíveis de magnetização. Valeria, então, fazermos uso do passe para aplicá-lo nas plantas, nos animais e, por que não dizer, nos minerais. Importa distingamos bem magnetismo de passe espírita. Apesar de o magnetismo ser também veiculado através do passe espírita, em face do animismo humano, não podemos cair no extremo de recomendar passes espíritas para plantas e animais, pois, conforme a própria definição de passe dada por Kardec, e ratificada por todas as grandes personagens que vimos estudando, este se dá de perispírito a perispírito. Ora, como os animais, os vegetais e os minerais não possuem necessariamente perispíritos, não teríamos sequer como justificar tal prática, pelo que é definitivamente desaconselhada. Como sabemos, o magnetismo humano resulta não somente das propriedades do corpo, mas também das faculdades da alma Michaelus, pelo que não pode ser confundido o seu emprego. É Kardec quem faz o registro das palavras de Erasto, espírito, para nessa análise, o Senhor T. disse, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido aurido numa essência superior da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-los-íamos instantaneamente, se os mediunizássemos. Como se vê, a essência superior dos fluidos tem que se comportar com identidade para não produzir distúrbios. Disso tudo, podemos concluir que o magnetismo puramente físico pode ser transmitido às plantas e aos animais, tanto que já existem vários estudos sobre o fato. The Secret Life of the Plants, conhecido best-seller, aborda tão interessante assunto, desde que dentro de certos padrões e limites, o passe espírita, não. E não se trata de preconceito ou puritanismo. É que para cada caso existe um correspondente. Por exemplo, para o homem existe o médico, para o animal, o veterinário, para o vegetal, o botânico, para o mineral, o geólogo. Assim, o passe espírita existe para o espírito ou para aquele que o procura. O magnetismo, em função dos demais reinos, há de ser buscado no seio do magnetismo acadêmico, que não é o nosso caso. 19. As benzedeiras e o mal-olhado.
As conhecidas benzedeiras ou milagreiras, como querem alguns, são, em grande número de casos, verdadeiras médiuns curadoras. Só que a elas falta o estudo e o conhecimento de certas leis e técnicas, pelo que suas intuições e simpatias funcionam como os elementos catalisadores de toda aquela alquimia psíquica de tão reconhecido e propalado valor. Mas, estaríamos nós, com essas palavras, incitando o espírito a procurá-las? Não, não é bem isso. E não decorre do fato de elas serem humildes ou desconhecerem as técnicas, mas, porque nós já temos todo um corpo de atendimento fluidoterápico nas hostes espíritas, pelo que não justifica nossa busca por elas. Entretanto, respeitamo-las com o mais sincero reconhecimento e carinho, pois, por suas mãos e através de suas rezas, muitas dores e aflições são dirimidas do seio da humanidade, de forma quase sempre anônima e nos moldes do perfeito cristianismo. Sem dúvida alguma, são elas verdadeiros prontos-socorros magneto-espirituais para atendimento dos filhos de Deus mais sofridos, daqueles aparentemente deserdados, sem falar no muito de ensinamento que elas, por seus comportamentos éticos e pela força de seus exemplos, têm dado à humanidade, salvo aquelas exceções distantes. Algumas rápidas questões, entretanto, merecem análise. 1. Por que elas conseguem curar se não têm técnicas? Antes de tudo, elas têm fé e vontade, quase sempre um padrão de qualidade muito elevado. Depois, a oração é a base de suas ações, por fim, vem a fé e o merecimento dos que as buscam. 2. Qual o motivo de elas usarem plantas para fazerem suas curas? Conforme vimos há pouco, as plantas são muito suscetíveis de sofrerem magnetização. Isso não é novo. Muitos autores e magnetizadores antigos, inclusive da Idade Média, estudaram e praticaram os passes com auxílio das plantas, pois os fluidos negativos, dispersáveis, dos pacientes se lhes agregavam. Como eles não sabiam que para a dispersão tal recurso é totalmente dispensável, já que tal efeito se dá por obra da vontade dirigida neste sentido, eles associaram ao fato de as plantas murcharem rapidamente ao seu poder de traspasse do mal do paciente para elas. 3. E o que vem a ser o mal-olhado que elas dizem curar? O mal-olhado nada mais é que a absorção de uma energia desequilibrante por parte de uma pessoa considerada sadia. Como, normalmente, as crianças novinhas são extremamente sensíveis às cargas fluídicas que se lhes aproximam, é comum elas registrarem desconfortos decorrentes desse tipo de assimilação fluídica. No caso do passe espírita, bastaria passes dispersivos. Aliás, é isso que basicamente as benzedeiras fazem. 4. Elas dizem que certos pais põem mal-olhado nos próprios filhos. É isso possível? Acreditamos que sim. Como dissemos, existe um fluido desequilibrante em relação à criança que, muitas vezes, não tem capacidade própria de repelir ou de, em absorvendo-o, não digeri-lo com rapidez, daí provocando mal-estar. Como se trata de um processo de combinação fluídica por uma espécie de osmose psíquica, pode ser que durante certo período a criança não combine equilibradamente seu campo fluídico com o do pai e isso provocará as mesmas sensações do malfadado mal-olhado. Entretanto, isso não tem justificativa para uma permanência muito prolongada, pois, o próprio clima de amor e carinho entre os familiares ajudará no processo de equilíbrio fluídico da criança em questão, fazendo com que, em breve tempo, ela adquira a capacidade de combinação fluídica perfeita, quando então não mais ocorrerá dito fenômeno. A propósito, uma autora recentemente lançada aqui no Brasil nos diz o seguinte: por efeito da vulnerabilidade da criança, sou muito conservadora no permitir que as crianças participem de grupos terapêuticos ao lado de adultos. O adulto não faz a menor ideia do que a criança experimenta. Tenho visto pais submeterem os filhos, sem querer,
Há um choque psíquico desnecessário. A raiva do adulto choca o sistema da criança como um choque físico, ao passo que o pesar e a depressão inundam-no como um nevoeiro. Como se vê, a questão é bem complexa, pelo que merece seja bem observada. 5. E quem não tenha benzedeiras nem seja espírita para buscar o benefício do passe, como deverá agir? Em todo e qualquer caso, a oração é nossa cabeceira, e em especial a da criança, é sempre um excelente remédio. Paralelamente, a reforma moral dos adultos e a introdução de fluidos equilibrantes no recinto doméstico, através de bons pensamentos, boas leituras e do hábito salutar do estudo do Evangelho no lar, são prodigiosas fontes de bênçãos. 6. E quanto à questão de se pôr fita vermelha ou de cor forte na criança para livrá-la do mal-olhado. Por um lado, a superstição é a grande responsável por isto. Entretanto, a justificativa das benzedeiras é de que com fita, ou outro bibeló qualquer à vista, a pessoa portadora do mal-olhado desviará seu olhar para aquilo que tem cor forte e, então, esse objeto assimilará a carga fluídica, pois, garantem, tal transmissão se dá fundamentalmente pelo olhar. Não vemos fundamento para a hipótese, pois, se assim fosse, essas fitas e o objeto seriam, por si sós, causa do retorno do mal, já que ficariam impregnados daqueles fluidos os quais, por sua vez, seriam reabsorvidos pela criança. Depois, a ser assim, os fluidos maus seriam transmitidos por blocos energéticos, e de uma só vez, o que sabemos não corresponder à realidade da lei dos fluidos. Acreditamos que, pelo fato de o portador, ou pseudoportador, do mal-olhado saber que aquela coisa colorida é um chamativo ali estar exatamente para fazer desviar os possíveis mal-olhados, este, por uma decorrência psicológica, mentalmente bloqueia ou redireciona suas emanações fluídicas no sentido de não transmiti-las à criança. 7. Entretanto, apesar das fitas e bibelôs, pessoas a que impregnam o mal-olhado, mesmo tomando todos os cuidados, inclusive aqueles ditos simpáticos. Isso evidencia que o fluido desequilibrante não é projetado por blocos estanques e que, nem sempre, um rápido desvio psíquico é suficiente para superar a vigorosa realidade de um campo fluídico consistentemente desequilibrado. Daí a necessidade da oração regular à cabeceira da criança. 8. Mas, tem pessoas que matam as plantas só com o olhar? Isto é uma derivação do que vimos dizendo. Tanto é verdade que normalmente aquelas pessoas que se reconhecem como portadoras de mal-olhado crescem a tudo que elogiam graças a Deus, um Deus te abençoe, no intuito de impor um sentimento mais elevado às suas vibrações, com isso vindo a direcionar suas emissões fluídicas para dentro dos padrões do bom-olhado. 9. A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, será uma modalidade de passe. As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espiritistas de socorro e de assistência. Ponto. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Emmanuel. 20. Últimas recomendações. 20.1. Emoções. Devem os médiuns se precaverem do envolvimento em questões de sensualidade, violência, politicagens e discussões desarrazoadas. A serenidade deve ser um atributo do passista. Emoções fortes geram desequilíbrios psíquicos, causando sofrimentos morais e tristezas. Esses dois aspectos consecutivos são altamente nocivos às resistências orgânica e mental. Por eles, temos enfraquecido o corpo, em seus fluidos terapêuticos, e expomô-lo às doenças, física e espiritual, mais abertamente. Como disse o Dr. Pierre Vachette no seu livro O Pensamento que Cura.
Experiências estabelecem, de modo indiscutível, que as emoções deprimentes são os mais terríveis auxiliares dos micróbios que vivem em todos os organismos sem lhes causar o menor dano, mas que exercem os maiores prejuízos desde que diminua a resistência do corpo à ação deles. Para o passista, a calma, a paciência, a confiança no amanhã, a elevação do espírito pela prece, pelas boas leituras e, sobretudo, pela retidão moral, são elementos de perfeita saúde, para si e para o próximo que lhe busca o socorro. A alegria, sua jovialidade, a cortesia, sua compreensão do próximo, como substitutos da tristeza, da rabugice, da indelicadeza e das críticas mordazes, abrem-lhe campos de amizade, carinho, empatia e conforto mútuo com seus pacientes. 20.2 Atitudes negativas. Tal como as emoções fortes e deprimentes, as atitudes negativas são profundamente danosas ao passista. Não podemos acalentar pessimismos nem alimentar autocompaixão. Não devemos temer a ação do bem nem nos limitarmos ao mínimo de nossos esforços. O pessimismo gera vibrações negativas em nosso derredor, desarmonizando nosso equilíbrio psíquico e orgânico. O passista pessimista não confia em si mesmo, tornando assim seu fluido fraco, débil, quase inútil. O otimismo, ao contrário, doa-nos energias que acreditamos não possuirmos, revigora-nos além de nossas esperanças e robustece nossa fé pela renovação de nossas cargas fluídicas. Passista pessimista rima, mas não combina. Do pessimismo, a autocompaixão é um traço por demais marcante. Evans, doutora Elida Evans, psicanalista junguiana de renome, também achava que o câncer era um sintoma de que havia outros problemas não resolvidos na vida do paciente e suas confirmações não só foram confirmadas como também elaboradas por outros pesquisadores. É uma evidência de que tal atitude é a dos estados emocionais dos mais negativos para a recuperação dos portadores de câncer. Dela se origina a hipocondria, que é o pessimismo levado à sua pior consequência. O amor ao corpo e à saúde, todavia, não podem ser confundidos com sua preocupação obsessiva. Afinal, a mente é quem precisa estar sã para agasalhar um corpo são, e não o inverso. Por outro lado, a autocompaixão é sinônimo de egocentrismo, defeito que devemos extirpar de nossas almas. Da autocompaixão passamos às lamentações que, como registrou Manuel Pilomeno, são portadoras de miasmas que deprimem a pessoa e intoxicam o paciente, mantendo em área de pessimismo. Otimismo, alegria, esperança de dias melhores são, também, psicoterapias oportunas, em qualquer problema e muito especialmente na faixa do comportamento mental. Por isso que as religiões preconizam a confiança e a coragem, o perdão e a fé, a humildade e a paciência, logrando êxito com os seus fiéis. Sem dúvida, essas técnicas de ação moral, ou virtudes, são excelentes processos de preservação do equilíbrio emocional. Sabe-se, hoje, cientificamente, que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Assim, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria, fazem muito bem a todas as pessoas. A carranca na face e o amargor contumazes denotam um desconforto interior, desajuste emocional. Nossa ação no bem, portanto, deve estar acima de qualquer outra coisa para assim podermos dar cumprimento à lei maior do amai-vos uns aos outros. E, no exercício desse dever, abramos-nos em alegria e satisfação, amando e transmitindo amor, afugentando de nós, como passistas ou pacientes, os miasmas mentais originados pelas viciações das lamentações blasfemas e das tristezas irresignadas. Como sugestão para nossa ação positiva e destemida, recomendamos seja buscado o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo V,
Itens 30 e 31. Meditando nas respostas ali contidas. Quanto a limitarmos nossa participação ao mínimo possível, a própria vida nos ensina que quem assim age nunca consegue o menor de seus objetivos. Na tarefa do passe, isso representa acomodação que, por injustificável, afasta de nós os bons espíritos, os quais precisam de nossa participação de forma ativa e efetiva e não acomodada. Quem dá só o que dispõe em fartura ou do que lhe sobra, na realidade não dá, apenas transfere a paras. Quem doa do que lhe faz falta ou lhe solicita sacrifícios, permuta bens físicos por bênçãos espirituais. 20.3 Prestar atenção. Diferentemente de concentrar, prestar atenção é observar, analisar, comparar. O passista deve saber não apenas se concentrar, até mesmo para fazer uma prece, para se recolher intimamente, para superar situações às quais não deva dar importância, deve igualmente saber prestar atenção ao paciente, às técnicas, às intuições, aos efeitos do passe, às disposições íntimas, às observações lhe são passadas, etc. A concentração propriamente dita é mais apropriada ao paciente que, assim agindo, entrará em vibração harmoniosa, fortalecida pela prece, conseguindo maiores recursos para assimilar os fluidos que lhe serão doados. É muito importante que o passista aprenda a prestar atenção para poder aproveitar sua própria prática, assim como a dos companheiros, como fonte de perenes ensinamentos. E, também, para poder avaliar as condições do paciente e poder registrar o processo do passe como um benefício consciente e não autômato. Já pensou se, por exemplo, o espírito André Luiz não tivesse prestado atenção às ocorrências do mundo espiritual para nos transmitir seu aprendizado, quanto de ensinamentos teríamos perdido? Sigamos-lhe o exemplo, a fim de progredirmos, ajudando aos que nos sucederem com nossas experiências. Outros sim, nossa atenção permitirá registremos, com maior precisão, as informações que, na ocasião das avaliações dos trabalhos, transmitiremos aos companheiros, enriquecendo a cultura geral dos participantes do esse grupo S de passistas. 20.4 O estudo. Estudar não é sinônimo de ler, mas, muitas vezes, para se estudar é preciso se leia. E, para o espírita, não há desculpa, literatura que não falta. Para os que não sabem ler, as reuniões de estudo sistematizado da doutrina espírita suprem deficiências, elucidam pontos obscuros, orientam o melhor caminho. Ao lado disso, as palestras doutrinárias são notáveis, principalmente aqueles médiuns que acreditam já saberem tudo. Afinal, diz o refrão, quem mais pensa que sabe, mais precisa saber que ainda nada sabe. O estudo é fundamental, e, nesta área, em especial, pois, em termos de fluidos e de suas leis, não há quem possa se blasonar de saber o suficiente. Se nosso corpo físico ainda guarda verdadeiros mistérios a todos os homens, que se dizer acerca do corpo fluídico, do perispírito? Verdade é que tudo aquilo que não conhecemos, mas fazemos uso, precisamos estudar para podermos fazer melhor uso. Tal deve se dar com o passe. Só não devemos querer fazer de nosso estudo, e não só nesta área específica como em qualquer outra, um campo para proselitismos. Se é verdade que as curas são meios de demonstração da bondade divina para com suas criaturas, não quer isto implicar devamos empregá-la para aumentar, apenas quantitativamente, o número dos adeptos do espiritismo. Como disse um espírito chamado Yuan, a iluminação é a meta, a cura é um subproduto. Finalizando, lembramos que estudar não tem, como passe, nenhuma contraindicação, faz bem ao corpo e ao espírito, desde que observados os limites naturais. Estudemos e estudemos, pratiquemos e pratiquemos, e um dia saberemos fazer com perfeição, como Cristo nos ensinou. 20.5 A paciência.
Esta virtude deve possuir todo aquele que pretenda ser um bom passista. Com ela, a fé. Nada de impacientar-se pela brevidade dos resultados nem querer sejam nossos dons ampliados da noite para o dia. Tudo tem tempo e momentos certos. Precisamos ter paciência também para podermos atender com cristã solicitude aqueles pacientes mais impacientes e, pelo exemplo, infundir-lhes confiança, fé, paciência, pois, nosso paciente também deve ser orientando no sentido de não se desesperar, já que tal atitude é geratriz e atrativa de fluidos descompensados. A paciência de saber esperar, agindo, é recompensada pelo vencer sempre. A vitória resulta da perseverança lúcida de quem age por amor. 21. Concluindo. Depois de termos caminhado pelas estradas do estudo da terapia fluídica, estamos chegando ao nosso destino. Como ninguém vai a algum lugar sem saber por que para lá se dirige, é certo que devemos ter elaborado alguns planos quando começamos a ler este livro, uma verdadeira viagem ao fascinante mundo da cura por nossas próprias mãos. Alguns terão vindo a esta fonte de pesquisa por mera curiosidade. Outros por gostarem de como suas paisagens, raciocínios, são apresentadas. Outros, ainda, para comparar as qualidades ali cultivadas. Oxalá alguns tenham aqui vindo em busca de orientação para melhor pôr em prática o convite ao amor fraternal. Como todo povo hospitaleiro, sentir-nos-íamos felizes se, nesta terra de trabalhos constantes que é o passe, fincássemos, junto a esse povo desinteresseiro, que ama pelo prazer de amar, nossas fibras e nervos, pulmões e coração, corpo e alma, numa labuta que frutifica sempre, na proporção de 1000 por 1, pois o solo é fértil e promissor, principalmente quando adubado com fé e boa vontade. Restam duas perguntas, que vimos, realmente, fazer nessa terra, e nesta terra. Porque estamos querendo aprender sobre o passe. Mova-nos tão só o desejo de atender ao convite do Espírito de verdade, seguindo seus ensinamentos básicos, espíritas. Amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo, sobre os quais ele explicita, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana, nos inspirando muita confiança. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhuras a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Certos de que buscamos o entendimento do passe para, conhecendo, melhor servir, sirvamos, com amor e destemor, pois assim a luz não se fará rogada, e iluminará nossas almas, clareando-nos o espírito. Por este caminho lograremos a resposta do convite crístico, segue-me, que é o que vimos, e devemos, fazer, aqui e em todo lugar. Fim. Nota. Ainda existem os apêndices que não foram incluídos devido à inviabilidade de conversão para formato áudio.